Louvor em harpa cristã, o hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu venho, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O mundo não deseja tão longe salvar, sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O povo israelita com Jesus se conserva, dando glórias ao seu nome sem cessar. Desde o tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Agradecemos, Jesus. Meus irmãos, quem trouxe algum pedido de oração e queira identificar o seu pedido, fique à vontade. Tem algum pedido de oração? Nosso irmão Fábio está pedindo oração pela sua mãe. Sim. Aquela irmã que pregou aqui no culto de missão é o esposo dela, que vai se submeter a uma cirurgia e o irmão está pedindo oração por ele. O irmão está pedindo oração pela viagem de amanhã, né? Estamos viajando amanhã e ele também vai viajar também, irmão Beto. Ele vai por cima e eu vou por baixo. Vamos orar tanto para os que vão por cima como os que vão por baixo, né? Para Deus nos guardar e nos proteger. Há mais algum pedido de oração? Pelo seu sobrinho. Olha que coisa boa. Graças a Deus. Irmão, vamos também orar por um pastor. É o pastor de uma cidade do sertão, que agora me fugiu o nome, fica perto de Patos lá. Zícola.
pastor Davidson. Ele sentiu mal, né? Umas dores, e os irmãos oram por ele, o pastor Davidson. Eu agora não estou lembrado da cidade. Eu sei que ele. Davidson Douglas. É o pastor ali da cidade. Uma cidade que fica próximo de Patos. Agora o nome me fugiu. Mas os irmãos oram por ele. E também não vamos esquecer de orar a criança Simon, ali do Zé Américo, que está em São Paulo, né? Está em São Paulo fazendo um tratamento extremamente delicado. Vamos apresentar aquela criança Simon. Também vamos apresentar o esposo da irmã Ingrid, que ela está hoje aqui, mas o seu esposo está em viagem de trabalho. O irmão Roberto está ali em Pernambuco, mais precisamente em São José da Mata, é mais ou menos assim o lugar que ele está lá. Vamos apresentar a Deus, Deus proteja ele ali onde ele está, tá? Há mais algum pedido de oração? Vamos dobrar nossos joelhos, irmãos, e conversar com Deus, todos ajoelhados.
é obra santa, ninguém detém. É obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém. É obra santa, esta causa é do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao trabalho. Passamos esses momentos conversando com Deus. Vamos ouvir as irmãs louvar a Deus com o seu primeiro louvor nesta noite. Tá ligado agora, né? Nós que fazemos o conjunto Novas de Paz, queremos saudar a igreja com a paz do Senhor e queremos deixar para a meditação da nossa irmã Maria Soares, pela passagem do seu aniversário, Isaías 58, versículos 11, que diz assim, irmã Maria: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Já disse o tom para eles? 46, Maria. É. Veja aí. Aí tu vai tocar. Ré menor. Ao homem no recinto com semblante angelical, muito grande, poderoso, que afugenta do mal, não se pode percebê-lo pelos olhos naturais, também não se pode vê-lo com lentes especiais. Se queres ver este homem como é, queira ele, aceite ele e veja ele pela fé. Ele é bonito, é humilde e amoroso, seu falar é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como armas nívea luz, suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus. Jesus, o grande rei, Jesus, o redentor, Jesus, leão da tribo de Judá, Jesus, a solução, Jesus, libertação. Como é gostoso esse nome,
Jesus, o grande Rei, Jesus, o Redentor, Jesus, leão da tribo de Judá, Jesus, a solução, Jesus, libertação. Como é gostoso este nome pronunciar. Como é gostoso este nome pronunciar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A juventude da igreja louva a Deus, os dois conjuntos, mocidade e adolescente. Adora a Deus. Jesus é bom. O conjunto Coluna de Pratas, sauda a igreja com a paz do Senhor. Nessa noite também gostaríamos de deixar um versículo para a meditação da nossa querida irmã Maria Soares, que se encontra também no livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem pode imaginar. Deus é minha filha, eu vim te consolar. As grandes promessas vão te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo vem me renovar, só tua presença pra me alegrar.
Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Mas estou cansado, vou te renovar. Na minha promessa tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Meus irmãos, a igreja de pé, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos trazer para fazer isso o nosso evangelista, o irmão Fábio. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Todos acharam? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos trazer o nosso secretário da Almada, o nosso irmão Beto, para... Ele estava entrando ali hoje, eu não conhecia. Eu disse assim, que pastor é aquele? Não sei se foi por causa do paletó. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quem mais necessita de oração? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, te louvamos, ó Deus, porque Tu és digno de honra, louvor e adoração. Pai, neste momento te agradecemos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra, que ela possa, ó Deus, germinar em nossos corações e produzir frutos dignos, ó Deus, ó Pai. Deus amado. Pai, nesse momento te pedimos, ó Deus, pelos Teus filhos que não puderam vir à Tua casa, ó Deus, Tu sabes de todas as situações. Aos enfermos, ó Deus, chegue com restauração de saúde. Aqueles que estão trabalhando, ó Deus, vai lá no trabalho, protege, guarda, ó Pai, faça conforme o Teu querer.
nos dá uma noite maravilhosa na tua presença, na tua casa. Fala aos nossos corações. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, está entre nós esse casal aqui, ele sempre estava vindo aqui, mas hoje a esposa, hoje trouxe a sua esposa. Vamos saudá-los. Londrina, né, irmão? O senhor sai de que cidade? Lá do Porto Alegre. Eu já estive lá, viu? Vamos saudá-los, vamos dizer: sois bem-vindo em nome de Jesus. E tem chegado também um pastor Amauri Barata da Silva. Está dizendo aqui que ele é da convenção CEADEG, no Rio de Janeiro. Sim. Vamos saudá-lo, vamos dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá? Vamos dar prosseguimento ao culto, irmãos. Vamos acionar mais uma vez o conjunto das irmãs para louvar ao Senhor com o seu segundo louvor. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos, ó Senhor, porque és santo. A ti rendemos honra e louvor. Levantemos nossas mãos para te exaltar. E perfeita comunhão no teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és, Senhor, de adoração. Nessa hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com tua unção. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz, fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és, Senhor, de adoração. Nesta hora de coração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com a tua unção. Passeia entre nós,
Deus com louvor. Enquanto ela louva a Deus, nós vamos acionar os diáconos e autorizados para recolhimento dos dízimos, das ofertas para a manutenção da obra. Mas antes, porém, o irmão Cipriano vem orar pelos ofertantes. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Oramos, querido Deus e Pai celestial, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos em tua casa mais uma vez. Agora te apresentar os teus filhos, Senhor, que vai contribuir para a tua obra. Continua com tuas mãos estendidas, abençoando, meu Pai, dando condições, graças, Senhor, que eles tenham prazer, Senhor, de estar na tua casa para contribuir, Senhor, para um bom andamento, ó Senhor, do teu trabalho, ó Deus. Abençoa aqueles também que estão sem condições, ó Pai, de contribuir, de ofertar, ó Deus. Abra as portas e dai, Senhor, condições para a honra e a glória do teu nome. É que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Sou da igreja com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por essa oportunidade que Deus me concede de estar aqui na sua casa. Ré menor. No tempo de angústia tudo parece perdido, estou a te contemplar e pensas estou sozinho, não tenho mais nenhum amigo, mas eu sigo teu andar. Passarão o céu e a terra, mas eu dei minha palavra. Vê se ouve o que eu digo, filho meu, não fique assim. Não temas, estou contigo, pode crer no que eu digo. Confia mais em mim, confia mais em mim, confia mais em mim. Não temas, estou contigo, pode crer no que eu digo. Confia mais em mim. Ao passarem pelas águas dos rios mais profundos, elas não te afogarão. Ao passarem pelo fogo, eu estendo as minhas mãos e as chamas não te queimarão. Porque sou Deus Jeová, sou o Santo de Israel, e muito tenho te amado. Quantas vezes te livrei, te escolhi dentre as nações, por ti dei a minha vida. Confia mais em mim, confia mais em mim, confia mais em mim. Te escolhi dentre as nações, por ti dei a minha vida. Confia mais em mim. Saiba que eu te conheço, mesmo antes de existires. Tenho um plano para ti. Nunca te deixei sozinho e todas as suas lágrimas eu recolhi aqui. Caminhe agora cantando, pois a vitória contra o mal estará no teu louvor. Vitória eu te darei, de poder te encherei. Confia mais em mim, confia mais em mim, confia mais em mim. Vitória eu te darei, de poder te encherei. Confia mais em mim, confia mais em mim, confia mais
em mim. Vitória eu te darei, de poder te encherei. Confia mais em mim. Quantos irmãos estão por ali? É a nossa cantora, irmã Lúcia, louva a Deus. Confia mais em mim, confia mais em mim. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. É tempo de confiarmos mais no Senhor. Glória a Deus. Ele é tudo nas nossas vidas, Ele tem cuidado de nós. O que seria de nós se não fosse a presença de Jesus nas nossas vidas? Onde estaríamos nós? Não é, irmãos? Mas o Senhor com mão forte, glória a Deus. Ele nos resgatou e tem cuidado, nos guardado, aleluia, e nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, e pela sua presença nas nossas vidas. Não podemos perder a presença do Senhor, peçamos sempre a Ele, para que nós não venhamos nos afastar dEle, e que não façamos também nada, para que Ele não se afaste de nós, que Ele fique conosco, em todo o tempo, glória a Deus. O gozo da tua presença invade meu ser. Senhor, quão gostoso é sentir em todo o meu viver. Eu em ti, tu em mim. A vida assim é mais vida, convém prosseguir. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Momentos de reflexão me conduz a orar. Quão maravilhoso é para o crente entrar no altar e clamar com fervor, sabendo que sua oração é ouvida pelo Senhor. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Consolo e paz me advém após a oração. Eu sinto que não há vazio em meu coração. Vivo cheio de ti, Senhor, pelo teu Santo Espírito vislumbro o porvir. Em ti, meu Deus, eu vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar
cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Meus irmãos, queremos também parabenizar nossa irmã Maria Soares. Fica de pé, irmã Maria Soares. Irmã Maria Soares, irmãos, faz parte aqui da história da Assembleia de Deus aqui em Água Fria. É a segunda vez que eu estou dirigindo Água Fria e há 25 anos passado. Irmã Maria Soares naquela época era mais jovem, mas ela sempre foi uma pessoa exemplar aqui na igreja. Vamos saudá-la, vamos ver. Irmã Maria Soares. Que o Senhor Jesus cumpra o desejo do teu coração. Parabéns para a sua meditação, livro dos Salmos 145 e o verso 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Deus abençoe, irmã Soares. Meus irmãos, sempre no culto de terça-feira é aquilo que a gente aprende, é o dia do pastor, da palavra, do ensino. Mas tem momento que a gente quer outro tipo de alimento. Se eu estou em casa dizendo, eu estou sentindo desejo de a gente comer um alimento diferente hoje. Aquele feijão, arroz, costumeiro, né? E tem hora que Deus quer trazer um alimento diferente. E eu olhei para Pedro e disse: Pedro, tu vai hoje ser o encarregado de trazer esse alimento. Vamos ouvir o nosso pregador Pedro trazer algo para nós nessa noite. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, vamos juntos abrir a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Enquanto os queridos irmãos procuram, eu quero expressar a minha gratidão por tão rica oportunidade que Deus nos concede, estar ministrando a sua palavra aqui em nossa casa. Que Deus continue abençoando toda a nossa querida congregação, em nome de Jesus, nosso querido pastor, que nos confia o púlpito no dia da doutrina. Então, que Deus continue abençoando toda a nossa congregação. Eu quero aqui justificar a minha ausência durante esses cultos. Sempre no segundo semestre do ano, os compromissos são mais intensos e requer de nós um pouco mais de disponibilidade, mas aprove o Senhor nos trazer aqui hoje, graças a Deus por isso. Versículo de número 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Assim está escrito: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Até aqui, que Deus se encarregue de aplicar a sua palavra nos nossos corações. É sempre um costume meu, quando eu vou ministrar, eu queria pedir se o meu amigo do teclado pudesse me ajudar me acompanhando, eu vou te agradecer demais. Queridos irmãos, Paulo chega na cidade de Corinto durante uma dura e conturbada agenda. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo, ele diz que a sua intenção
era que o evangelho fosse pregado tanto na Ásia quanto na Bitínia. Porém, nas duas ocasiões, o mesmo Paulo diz que o Espírito do Senhor o impediu de pregar o evangelho nessa ocasião, nessas regiões. Foi aí que ele teve uma visão, pois o mesmo Espírito que o impediu de ir para determinada região foi o mesmo Espírito que lhe mostrou o caminho. À noite ele diz que tem a visão de um varão que aparecia para ele. Ele dizia: passa até a Macedônia e nos ajuda. Então, Paulo entendeu que o direcionamento do Espírito Santo para a sua agenda, para o seu compromisso, era a Europa. Mas apesar de ser uma agenda direcionada, guiada pelo Espírito Santo, essa agenda aconteceu sob intensa e dura perseguição. Até porque ser guiado pelo Espírito Santo não significa isenção de guerras ou isenção de batalhas. Para vocês entenderem, Paulo chega em Filipos, ele é fustigado com varas, ele é preso. Depois de Filipos, ele vai para Tessalônica. Tessalônica, ele passa somente cerca de 3 sábados pregando o evangelho e precisa fugir às pressas porque o povo estava perseguindo ali o apóstolo para o matar. Depois de Tessalônica, Paulo parte para Bereia. Em Bereia, ele encontra um povo faminto pelas escrituras. Contudo, a perseguição de Tessalônica o acompanha em Bereia. Depois de Bereia, ele vai para Atenas. Atenas é o berço cultural é o berço da cultura dos gregos, melhor dizendo. Em Atenas, ele encontra filósofos que o chamam de tagarela. Tagarela porque ele pregava uma nova doutrina, uma doutrina de um homem crucificado, porém ressurreto. Depois de Atenas, Paulo enfim chega em Corinto. Em Corinto ele passa cerca de 1 ano e meio ministrando. Ele começa pregando nas sinagogas, disputando com os judeus religiosos sobre a messiandade de Cristo, o fato de Cristo ser o Messias, Jesus ser o Cristo. Porém, os judeus religiosos, eles não aceitavam o fato, queridos irmãos, de que o seu Messias ou o seu Cristo pudesse ser humilhado a ponto de ser morto por morte de cruz. Como a pregação de Paulo sobre o Cristo crucificado e ressurreto não teve tanto efeito com os judeus religiosos, foi aí que Paulo parte para a pregação aos gentios. Na pregação aos gentios, a sua mensagem surte efeito. Uma igreja recém-inaugurada, Aquela igreja recém-inaugurada começa a crescer, sendo pastoreada por Paulo e sendo auxiliada por um casal por nome de Áquila e Priscila, que por sua vez também eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. Ali na cidade de Corinto, a igreja começa a crescer e a florescer. Vocês conhecem, lendo as escrituras sagradas, nós entendemos que a igreja de Corinto era uma igreja que era dotada em dons espirituais. Na igreja de Corinto não era novidade a manifestação da profecia, da variedade de línguas, das interpretações de línguas, ou de qualquer outra profecia, ou milagres, maravilhas, enfim, não era novidade a manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais na igreja de Corinto. Porém, após a saída de Paulo, alguns problemas sérios foram apresentados dentro da igreja. Apesar de eles serem uma congregação que era frutífera concernente aos dons espirituais, eles não possuíam os frutos do Espírito. Paulo chega a dizer que eles têm os dons espirituais, mas eles continuam sendo carnais. Eles profetizam, eles falam em línguas estranhas, eles interpretam, eles curam, eles operam o dom de maravilhas, mas eles continuam na sua vã maneira de viver, na sua carnalidade. A ponto de Paulo dizer: eu não posso tratar vocês como a espirituais, vocês continuam sendo carnais. Eu não posso entregar um alimento sólido a vocês, vocês ainda são bebê, vocês precisam de leite materno. É uma infantilidade espiritual que aquela igreja estava vivendo, até porque nós entendemos as críticas de Paulo em relação à manifestação dos dons não está relacionada à proibição. Paulo não está proibindo de profetizar, de falar línguas estranhas. O que Paulo está querendo ensinar à igreja é que dom não salva ninguém.
não é porque profetiza, fala em línguas estranhas, cura, opera as maravilhas que está salvo. Na verdade, o que salva o homem, além da graça, é os frutos do Espírito produzidos dentro do interior deste crente recém-convertido. Outros sim, eles eram a igreja que usufruía dos dons espirituais, porém eles estavam divididos. Jesus nos ensina que um reino que é dividido contra si mesmo não pode prosperar, porque existiam grupos naquela igreja, porque uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Cristo. Aí Paulo escreve para estas pessoas e diz: por acaso foi eu que morri por vocês? Por acaso foi eu que derramei o meu sangue por vocês? Pelo contrário, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o nosso Deus. Então, aquela igreja era versada nos dons espirituais, mas eles queriam conviver com a imoralidade sexual, porque existia ali uma certa doutrina de demônios que pairava sobre a região de Corinto, porque Corinto era residência de de grande parte das prostitutas cultuais de toda a Grécia. Então, ali em Corinto existia um certo ditado: assim como o alimento sacia o estômago, assim é a imoralidade sexual para saciar a carne. E isso estava querendo entrar dentro da igreja. Aí Paulo escreve e diz: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? E tem mais: se alguém tocar no templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o que Paulo está querendo dizer é: a carne realmente ela é fraca, mas o pecado não é uma vitamina para dar força para a nossa carne. É por isso que Paulo escreve para estas pessoas e diz: fugir da prostituição. Então, quando nós enxergamos todo esse ambiente, nós enxergamos uma igreja que não está madura concernente à sua fé e sua salvação. Mas no meio de todos os assuntos, querida igreja, extraordinários que Paulo trata nessa carta, vejamos o que está escrito aqui no verso que a gente ora leu, capítulo 4, verso de número 1. Somente 3 pontos aqui dessa mensagem e eu encerro a minha participação. Primeiro ponto é a primeira parte do versículo, porque Paulo está escrevendo para essas pessoas e diz: que os homens vos considerem. Observe, querida igreja, que Paulo não está se referindo ao julgamento dos domésticos da fé. O que Paulo está dizendo é que os homens, os ímpios, os que não conhecem a Cristo, eles vos considerem. O que Paulo não está dizendo é o julgamento entre irmãos. Por exemplo, um irmão julgando a maneira de viver do outro. Até porque Paulo entende que há uma certa facilidade em manter-se fiel ao evangelho dentro das 4 paredes. É muito fácil nós colocarmos a nossa roupa como cristãos, como crentes, e vir para a igreja, e todas as pessoas, todos os membros, todas as pessoas que nos observam aqui dentro da igreja, nos considerem como cristãos, como representantes de Cristo aqui nessa terra. É muito fácil aqui eu chegar diante de vocês, colocar o meu terno, meu paletó, a minha gravata, pregar diante de vocês, e vocês verão aqui diante de vocês um pregador, um jovem que prega. Enfim, o que Paulo está dizendo não é que o irmão observe a vida do irmão e reconheça que é crente. O que Paulo está dizendo é fácil ser crente dentro da igreja. Resumindo tudo o que Paulo quer dizer, é muito fácil você permanecer fiel quando todos da igreja lhe observam. Por isso é que Paulo diz que os homens que não frequentam os cultos, que não conhecem como você é dentro da igreja, que não sabem como você adora, que não sabem como você canta, que estas pessoas que estão no ambiente de fora olhem para você no ambiente de dentro e vejam a resplandecente luz de Cristo que habita dentro de você. Até porque, queridos irmãos,
Não há nenhum motivo para nosso ego inflar dentro da igreja, porque se não fosse Cristo na nossa vida, não seríamos nada. É por isso que está escrito: Ele mesmo colocou tesouros em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele. É por isso, queridos irmãos, que precisamos permanecer resplandecendo Cristo em todos os ambientes em que venhamos a frequentar, seja no ambiente de trabalho, faculdade, academia, seja em qualquer outro ambiente, que todos possam ver Cristo em nós. Porque eu te pergunto, se não for Cristo em você, o que é que sobrará de bom? Se não for Cristo em mim, se não for Cristo em nós, o que este mundo verá de bom em nós para nos admirar? Cristo disse: vós sois sal da terra, luz deste mundo. Então eu entendo que, sendo luz do mundo, não são as trevas que o mundo está afundado que tem o poder de ofuscar a minha luz, mas é a minha luz que tem o poder de dissipar todas as trevas. Então entenda uma coisa: permaneça fiel em qualquer ambiente que Deus lhe colocar ou que você for colocado, porque tenha certeza de uma coisa: sendo crente, cheio do Espírito Santo, em qualquer ambiente, não é o ambiente que vai modificar quem você é a essência que habita dentro de você que vai modificar todo o ambiente. Então por isso que Paulo diz: que os homens vos considerem, agora, que os homens vos considerem como o quê? Segundo ponto desta mensagem: que os homens vos considerem como ministros de Cristo. Agora ouça isso aqui com atenção, por favor, porque talvez essa seja a parte mais crucial dessa mensagem. Quando Paulo está se referindo por ministros de Cristo, na verdade esse título, ministro de Cristo, quebra em nosso coração toda a possibilidade de nos orgulharmos. Porque alguém pode querer sobressair-se sobre outros, dizendo: eu prego, eu canto, eu faço, eu tenho, estou com o microfone na mão, estou com a responsabilidade sobre meus ombros, e por isso sou maior do que tudo e todos. Quando na verdade, queridos, o sangue de Cristo, a glória de Deus, nivelou todo mundo em um mesmo nível. Dentro da igreja não existe ninguém maior do que ninguém. O maior permanece sendo Cristo. A primazia dentro da igreja permanece sendo dele. Escute isso, quando certa vez dentro da igreja primitiva quis entrar um homem que queria a primazia do culto, certa vez um homem chamado Diótrefes, ele chegou dentro da igreja que João pastoreava, o apóstolo, e esse homem queria a primazia do culto. Se ele não fosse o primeiro, ele não aceitava ser o segundo. Só que aí João pega tão pesado com esse homem que ele escreve para a igreja e diz: excluam esse homem do meio de vós. Porque, queridos irmãos, a primazia e a glória somente deve ser dada para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas observe o seguinte: Paulo está escrevendo e diz que os homens vos considerem como ministros de Cristo. Só que esse título que Paulo nos dá, ele também não nos dá direito de nos orgulharmos pelo dom que Deus nos deu, pelo chamado que Deus nos confiou. Porque quando Paulo olha para nós e diz: vocês são ministros de Cristo, escute isso, a palavra ministro, ela vem de uma palavra grega, ripéritas. Escute isso, ripéritas significa remadores do último vagão. Para que você entenda, quando Paulo está dizendo vocês são ministros de Cristo, Paulo está se referindo à embarcação do seu tempo. A embarcação do seu tempo é dividida em 3 compartimentos. No primeiro compartimento ficavam os tripulantes, o capitão. Só que ouça-me aqui, na parte de cima, todos sabiam quem era o capitão.
O capitão é o mais conhecido da embarcação e assim deve ser. Mas no segundo compartimento ficavam alguns quartos, as malas dos tripulantes. Só que agora vem o último compartimento, a parte mais baixa do barco, aonde ficavam os remadores. Aí ouça-me, porque você vai entender agora. Quando Paulo olha para nós e diz: vocês são ministros de Cristo, o que Paulo está dizendo é: vocês não estão em cima ainda com o capitão. Vocês não estão no cômodo do meio. Vocês são ministros, porque Deus vos colocou embaixo, na parte mais baixa do barco. Aí estão os remadores. Aí Paulo está dizendo: vocês são os remadores. Só que existem alguns fatos interessantes aqui dos remadores. Primeiro ponto: em cima, todos sabem quem é o capitão. E que assim seja. Que todos olhem para o capitão, porque quem dá a direção da embarcação é ele. Todos sabem quem é ele. Mas olha aqui para mim e ouça-me. Na parte de baixo, ninguém sabe quem são os remadores. Ninguém sabe de onde o remador veio, de que família ele é, para onde ele está indo. Todos só veem o capitão que está em cima, mas ninguém olha para os remadores que estão embaixo. O capitão é conhecido, mas os remadores são anônimos. É por isso, queridos irmãos, que Paulo está olhando para nós que estamos aqui hoje, está dizendo: vocês são remadores. Porque todo mundo tem que olhar para o capitão, mas os remadores são anônimos. É por isso que eu preciso pregar essa simples mensagem para alguém que me escuta aqui. Remador que me ouve aqui essa noite. Talvez todos os que lhe observam, que lhe ouvem, que lhe conhecem, talvez nem todos eles sabem de onde você veio. Talvez você está no ambiente do anonimato, aonde ninguém vê. No último compartimento da embarcação, anônimo, trabalha, mas ninguém vê, rema, mas ninguém reconhece. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem dá a direção é o capitão, mas a embarcação só continua porque tem alguém lá embaixo que ninguém conhece, que ninguém vê, que ninguém sabe de onde veio, e que continua remando, remando, remando. É as ondas contrárias batendo no barco e o remador remando, remando, remando. Ninguém sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas o remador rema, rema, rema. É por isso que talvez Deus tenha me trago aqui esta noite para pregar essa palavra para o seu coração e dizer para você: você não pode parar de remar, porque a embarcação que Deus lhe colocou só não parou ainda porque você não parou de remar. Deus, eita, como eu sinto a presença de Deus aqui. O capitão da embarcação desce aqui nessa casa para falar para alguém: você não pode parar de remar agora, não solta a mão do remo, porque a embarcação só continua funcionando, andando, porque você está com a mão no remo, você não parou de remar. Eu sei que quando as ondas batem, você pensa em desistir. Eu sei que às vezes o remo é pesado, mas esta noite o capitão da embarcação está dando forças novas para você continuar remando, remando, remando. Em nome de Jesus, aquele que eu prego aqui esta noite, receba forças novas.
Porque talvez o teu adversário está se aproveitando da situação de pouca força que você se encontra, está olhando para tudo isso e dizendo: é hora de você parar de remar. Talvez o peso, os calos tem feito com que você tenha perdido as forças e tenha dito: vou parar, vou desistir, não vou aguentar, não vou conseguir. Mas essa noite Deus te parou hoje aqui e Ele está te dizendo: receba forças novas, remador, para você continuar. Ora calambara sorandera vocia. Será que você consegue fechar os olhos que Deus te deu por alguns segundos, por gentileza? Porque eu sinto que neste exato momento tem uma graça descendo sobre os remadores hoje aqui. Receba em nome de Jesus, remador, graça para você continuar. Assim diz o Senhor: a embarcação não vai parar, você não vai largar o remo. Eu sinto a presença do capitão esta noite aqui. Por gente, eita, eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado, por favor. Segure, eita, a série, a face é. Diga assim para ele, para ela, diga: se faltar forças em você, conta comigo que eu vou te ajudar a remar. Fala para ele, fala para ela: só não para de remar. Não diga: não para de remar. Se faltar força eu te ajudo, mas não para. Eria seremantio emuria. Oh, como eu sinto a graça dele aqui. Ouça a voz do teu pai te dizendo: eu te conheço. Eu sei das dores que tu tem enfrentado. Eu conheço as feridas que te foram abertas por causa do remo. Mas essa noite, porque eu te conheço, eu te dou um abraço na tua alma agora. Porque eu estou te dizendo: eu não vou te deixar parar. Eu te conheço tanto que eu sei das vezes que tu coloca o sorriso no rosto para esconder as feridas que habitam em ti. Elergio seremia. Mas essa noite, como prova de que eu te conheço, receba o meu abraço agora. Recebam a minha graça agora. Recebam a minha presença que envolve todo este ambiente agora. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Apesar de eu permitir algumas coisas acontecerem, eu nunca te abandonei. Quantas vezes eu te desamparei? Quantas vezes eu te deixei só? Nenhuma destas vezes. Por isso, essa noite, como resposta às tuas orações, sejam inundados pela minha graça agora. Irmãs, sintam a graça do vosso amigo Jesus agora. Erecantio seremia. Jovens, mocidade que aqui está presente, recebam o peso da glória de Deus que está descendo sobre vós aqui também. Obreiros que estão aqui, toda a igreja aqui em Água Fria 1, recebam a visitação do vosso Pai agora.
você. Será que tu pode levantar a tua mão direita aqui ao céu, por gentileza? Porque eu sinto que nestes próximos segundos que hão de se passar, uma graça começa a envolver este ambiente aqui agora. Cadê os crentes que são batizados com o Espírito Santo? Abre a boca e recebe renovo agora, 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 agora. Recebe renovo da parte de Deus para você continuar. O que a telemante ossembria, ai oremantia. Como resposta à tua oração, quando no canto daquela cama tu diste: Deus, ajuda-me. Recebe a graça dele agora, assim diz o Senhor. Glória, eu vou pedir nesta hora para Jesus mandar a minha tristeza ir embora, recordação de um passado infeliz, jamais quero ter. Ó meu Senhor, ajuda-me. Quero ver a felicidade sorrir para mim. Se algum dia a tristeza voltar, ela não vai encontrar lugar em meu coração. Vai, tristeza, vai. Vai para bem longe de mim. Vai dizer ao mundo que agora feliz com Jesus. Vai, tristeza, vai. Vai para bem longe de mim. Vai dizer ao mundo que agora eu sou feliz com Jesus. Quem é feliz com Jesus aqui? Que Deus continue abençoando Pedro. Eu tive a felicidade aqui nessa igreja de orar por Pedro bebê, olha, apresentando ele a Deus. E agora estou vendo Pedro pregando na Paraíba, no Brasil, e vai romper também o exterior. Deus continue te abençoando, Pedro, te dando muitas conquistas e muitas alegrias. Irmão Eliseu, me ajuda aí. Irmãos, glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? O que se pede pelo ar, o que não serve pra usar, vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor, quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu
isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos encostados, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você é a folha, você é alguém do coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você é a folha, você é alguém do coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida não fez outra igual. Você